Uma fotografia captura o momento, congela o tempo. Mas a boa fotografia faz muito mais do que isso. Ela capta uma emoção que permanece em nós para sempre. Exatamente. E hoje temos no Persona uma fotógrafa que revelou aos nossos olhos um Brasil que nos encanta, que nos emociona acima de tudo. Vamos conhecer melhor Maureen Beziliad. Maureen, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Grande prazer para mim. Gosto muito de estar aqui, conheço muito bem. O prazer é nosso. O prazer é todo nosso. Maureen, você nasceu na Inglaterra e passou a infância e a juventude se mudando de um país para o outro. E por causa disso, você já declarou que você sentia que não pertencia a lugar nenhum. Mas nos anos 60 você veio para o Brasil e aqui ficou. O que é que foi determinante para você se estabelecer no Brasil? Primeiro foi casual por causa do meu casamento, primeiro casamento. Depois foi querer compreender. Eu acho que o país onde tenho estado mais da minha vida é aqui. E conheço bem, você já sabe, não? Muito bem. Você se encantou pelo país? Ou são as pessoas, são os lugares? A gente fizemos uma coisa que nos fez conhecer muito, porque a gente tem uma galeria chamada O Bode, Arte Popular Brasileira. E isso nos fez estar sempre, eu chamava meu marido Jacques Pegasus, porque ele ficava o tempo inteiro no carro, indo e vindo no Nordeste. Então foi um conhecer muito denso e muito rico. E por isso ainda estou aqui. Perfeito. Maureen, você é filha de um diplomata argentino e da pintora inglesa Sheila Brannigan. E você diz que por volta dos 4 anos de idade você já lia e rabiscava aí alguns desenhos. Isso veio dos teus pais ou não? O fato de arriscar não era como era. A gente sabia desde muito cedo. Mas eu acho, curiosamente, que eu sempre estava mais atraída na palavra que na imagem. Curioso, não? Uhum. E me salvou a situação. Porque quando cheguei, casualmente, estava na Inglaterra, quando era para passar, para acabar os estudos, tinha feito uma coisa muito curiosa. Para você poder acabar, eliminaram matemática e ciência. E agora botaram de novo. Então eu pude acabar a minha escola por ter sabido um monte de línguas e também saber escrever. Então me salvou a situação. Agora, você começou as suas atividades artísticas como pintora e desenhista. Você estudou pintura lá com um francês, André Lot. E fez também outros cursos, inclusive em Nova York. Agora, eram opções conscientes? Você pensava mesmo em ser pintora e desenhista? Sei lá. Como veio. Houve um momento em que pensei que queria ir ser no teatro. Mas aí não fui porque tentei ir e a pessoa que era dona da escola importante me falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: não sei. Então ele disse: melhor esquecer. Melhor talvez fazer outras coisas. Em vez da pessoa ter talvez uma ilusão pouco duradoura, não? Mas esse teu desejo de ser atriz tinha um porquê ou também era uma coisa orgânica? Não, tem uma coisa ridícula. Tem ele é um francês, não me lembro o nome dele, muito famoso. Veio aqui para fazer uma peça e eu fiz parte era
falar 4 palavras, quase, não? Então, eu me lembro, entrei na BBC cedo, falei, escuta, estou com medo. Então, ele me diz palavras que até hoje eu acho úteis. Se um dia, Maureen, que você não tiver medo, a coisa vai ser um desastre. E é verdade, como aqui tenho você tem medo. Então, porque é sempre uma coisa que você deseja poder chegar a fazer uma coisa útil, pelo menos. Não? Parcialmente, o que a gente pode. Mais tarde, em algum momento da sua vida, você fez cenografia para teatro, né? Cenografia é onde faço muita coisa. Também, por exemplo, eu gosto muito de fazer, poder ter o privilégio de fazer exposições. Tanto minhas quanto de outras pessoas. Talvez o que eu mais gosto de fazer atualmente. Isso e escrever. Maureen, você mencionou seu primeiro marido, é o Carbonell. Carbonell. Foi com ele que você veio para cá e a verdade é que foi com ele que foi ele que praticamente te apresentou a fotografia? É curioso isso, não? É. Tanto com ele quanto com o Jacques, os dois me apresentaram para a fotografia. Inclusive, tem uma foto, às vezes confundo quem que fez o quê. É um horror, não? Mas é assim. Mas fazia uns nus maravilhosos. Eu acho que, anos depois, me inspirou de seguir. Então, eu sou muito grata. Quando as pessoas falam de casamento, do homem, marido, eu sempre fico muito simpatizante, porque os meus realmente melhor não podia ter sido. Agora, depois disso, você vai para Nova York e aí acontece um caso curioso com uma cartomante, a Gypsy Marie, é isso? Yes. E conta pra gente como é que foi isso. Como se Gypsy, como chamava ela? Gypsy Marie? Gypsy Marie, ela me pegou, não, eu fui lá ver ela era famosíssima. E ela simplesmente, Maureen, you're going to change your name and your whole life is going to change. Pim, pam. E foi assim. Pouquíssimo tempo depois, casei acho que é seguro, não me lembro agora como e lançou o que faço até hoje, que é não gosto de falar arte, mas o desenho. E você costumava frequentar cartomantes? Eu acho que sempre. Desde sempre. Desde sempre. Vai até hoje, então. É? Ah, então depois a gente vai conversar no bastidor, trocar endereço. É engraçado. Chegando aqui ao Brasil, você conheceu Mário Cravo Júnior. Isso foi logo assim, logo na sua chegada aqui? Como é que foi o negócio? Não sei, Bahia era o centro, não só do Brasil, era um tipo de centro mundial, não sei lhe dizer, porque tinha pessoas de teatro, de todas as áreas, representadas ali. Então, eu também fui ali. E aí fiquei conhecendo. A gente ficou bem amigos. E ele me levava, assim, no jipe dele, para ver aquela Bahia que era realmente só areia e mar. Mas o mais bonito é que faz menos de meio ano passei com o Fábio Colonna, um amigo meu que me fotografa, e encontramos ele, propositalmente, mas deu certo. E aí foi muito bonito, porque foi gravado o reencontro, porque foi realmente, eu acho que era uma coisa que atingiu o amor, sabe? Aquele negócio que você encontra uma pessoa que parece que você conhece a vida inteira. E o Máriozinho, quer dizer, o filho dele, eu acho que foi um dos grandíssimos fotógrafos do Brasil. Sem dúvida. Extraordinário.
Enfim, nos anos 60, então você resolve se dedicar à carreira de fotógrafa. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco e também sobre suas andanças aí pelos áridos sertões e florestas da nossa terra, pode ser? Essa de sertões e floresta, mais ainda do que fotógrafo. Porque fui conhecido, a gente conhecia muito, muito bem, não? A gente vai falar sobre isso já já. É. Voltamos já com o Morim Bisiliar. Pronto, estamos de volta, hoje conversando com a fotógrafa Maureen Bisiliati. Maureen, como a gente estava falando, aqui já no Brasil, você já envolvida com fotografia, você foi fotojornalista da revista Quatro Rodas e da Realidade. E fez um trabalho que é um marco no fotojornalismo brasileiro. Mas antes da gente falar sobre isso, olha só quem te mandou um recado. É um prazer estar aqui falando da Maureen, uma exuberância da nossa visualidade, da nossa iconografia. Eu acompanho o trabalho da Maureen há muitos anos e confesso que cada vez que eu vejo um trabalho dela, uma nova exposição, é sempre surpreendente. Seja porque ela consegue reeditar o próprio trabalho, seja porque ela consegue descobrir novos fotogramas que seguramente encantam aquela sequência, aquela narrativa que ela está criando. Sem dúvida nenhuma, Maureen é a grande fotógrafa do Brasil. Trouxe para nós a visualidade da literatura brasileira, quando ela fez os seus trabalhos baseados em Jorge Amado, Guimarães Rosas, entre outros. E a Maureen tem muitas histórias, comigo em particular, nas exposições que a gente fez juntos, mas a que eu gosto mais é aquela que ela poderia contar um pouco aí no programa, que é sobre a hora que ela descobriu as caranguejeiras lá nos anos 60, e se transformou num ensaio maravilhoso, brilhante, que é uma referência na iconografia do nosso país. Obrigado, um beijo. Beijo e muito obrigado. Você sempre toca sobre o ponto. Ele sempre toca sobre o ponto. Ele falou o reinventar a tua foto. É o que eu estou fazendo, reinventa. Reinventa e que tenho meus companheiros, que sem eles eu faria muito pouco. Mas e as caranguejeiras? Exato. Elas foi um golpe de sorte, porque eu estava com Audálio. Audálio Dantas. Ele é tão conhecido que eu falei só Audálio. Mas e era um momento em que tinha uma certa censura, mas a censura, na realidade, era mais que eles queriam mostrar um Brasil para frente, para frentex. Então, eles não eram muito para frentex, mas a gente, com a pessoa que cuidava, não me lembro o nome da fotografia, e o próprio dono Svedo aceitaram que a gente fosse, Audálio e eu, para esse lugar na Paraíba. E no início a gente lentamente contactou as pessoas, no geral. Eu me lembro que fiquei encantada em poder dormir em um mangasal. Coisa muito... Mas, de repente, eu me afastei. Ou ele se afastou e a gente se afastou, que foi muito bom. Porque nesse afastamento, de repente, eu escutei assim, barulho como periquitos no ar. E segui eles. Segui, não muito sabendo o perigo que poderia ser, porque parece que era meio essa lama movediça. Mas cheguei lá e vi essas mulheres, todo tipo, jovens, velhas, e fiz o que é raro para a vida de cada fotógrafo, é de fazer num rolo de filmes, 35, 36, todas elas. É raramente, mas geralmente a gente às vezes faz
coisas extraordinárias, leva 10, 20 rolos e não acontece, mas com eles aconteceram e reviveram assim, não? Aí tinha lido o poema de João Cabral sobre pessoas dessa profissão no Recife. E teve a sorte de poder escolher e usar umas trechas desse. E aí teve, aliás, o interessante, como menciona meu amigo, que na minha época estavam vivos mais a nata, digamos, dos escritores, que eu brinco, eu digo meus companheiros de viagem, imagina. E então, isso que, talvez isso que deu essa possibilidade de conhecer o Brasil, acompanhada dessas leituras, que eu levava comigo sempre um outro livro. Uma outra companheira sua de viagem e que é um ponto marcante aí na sua carreira é Cláudia Andujar, outra grande fotógrafa. É. Eu sempre brinco, o Burgues sempre me xinga, mas eu digo, olha, quando se fala de Índia, fala com Cláudia. Essa é a minha. Mas falei tantas vezes que vou falar mais uma vez. Porque enquanto, para mim, vou falar óbvio, mas é importante. Para mim, o índio era um conhecer, um tempo que pude ter a honra de estar junto nas viagens com o Orlando e Clara Vilas Boas, mas era parte da minha vida. Bem, o que fazia, o que podia fazer, mas para a Cláudia, é assim, o passado da Cláudia era a tragédia do momento, não? Era de uma família que seria parte daquela época da Hungria, e a família dela foi destruída pelo nazismo naquela época. E foi feito um filme maravilhoso dela, por um jovem cineasta, não me lembro como chama, recentemente, em que fizeram ela falar em húngaro, com um professor húngaro. E ela lembrava do primeiro amor dela, quando ela tinha, deve ter sido assim, 10 anos. Nekem vigyázal, mert én a Mogendóvidral vagyok itten. És én mondtam neki, hogy én őt nagyon kedvesnek találom, és akarok egy csókot adni neki. Az első volt az utolsó csók. Gyuritól kaptam. Aí o filme vê ela, como eu estou aqui, sendo levada assim para revisitar o Yanomami. A minha alma está no colo dela. Então você vê, é uma coisa de tão densa. Ela era casada com um fotógrafo extraordinário, americano, que também a gente era muito amigos. Talvez pela linguagem também, não? Agora, Maureen, na época em que você trabalhou para essas revistas, para Quatro Rodas, para a Realidade, não havia foto digital, né? Você trabalhava com os filmes, com capacidade limitada, dependia de laboratórios para as revelações, as estradas eram ruins, enfim, tudo era muito mais difícil. Como é que você se preparava para enfrentar um sertão desse, uma estrada dessa? Primeiro, para mim, tudo era mais fácil. Bom, primeiro, digamos assim, eu sempre gostava de ir sozinha, porque não dá para levar a família toda, porque é ótimo levar a família quando você quer levar a família, mas senão você fica conectado, você tem que se desconectar, você vai sozinho
quando se usava Kodachrome, eu acho que era, se não me engano, porque eu sou péssimo nessas coisas, mas tinha 2 ou 3 lugares no mundo que revelava. Revelava no Panamá, nos Estados Unidos, e eu acho que na França. Demorava meses para você ver o resultado, às vezes, de uma foto, né? Não, a gente entrava em pânico, não? Você revelava suas fotos ou não? Eu cheguei a revelar na banheira. Era um risco porque cada papel era caro. Enfim. Mas eu acho também, não gosto de dar a ideia de hoje não. Eu acho que tem hoje coisas extraordinárias e eu preciso eu mesmo para até saber me virar nesse mundo onde o dinheiro é sempre mais difícil. Preciso ter mais conhecimento do ABC, de como trabalhar, sabe? Com essas novas tecnologias. Né? Novas tecnologias. É absolutamente necessário. Senão, primeiramente, você fica fora do momento, não? Claro. Não pode ficar fora do momento, senão já era, não? Você tem um desdobramento do teu trabalho, que são as ecolines, que tem a ver com isso, né? Porque você funde a pintura nas suas fotos. Né? Aliás, foi um trabalho que você fez nos anos 60 e retomou recentemente. 60 foi assim, muito pouco, assim, muito. Mas agora foi o ano passado. São fotografias que foram feitas em preto e branco, não necessariamente muito fortes, às vezes sim, às vezes não, mas que tinha alguma apelação para mim. Eu pegava e usava. Esse ecoline é uma tinta semi-transparente que você vai tingindo, até achar chega. Não? E aí refotografava isso e trabalhava. O que mais eu gosto de tudo isso são as pessoas que te acompanham, e é porque ali fazia a foto, grosso modo, depois mandava para o técnico, que não só imprimia, que juntamente a gente retrabalhava até Deus me livre. Não? Então, o que talvez me encanta tudo isso é eu estar fazendo com. Digamos, eu me acho muito... É verdade, não estou brincando, mas eu me acho muito sem graça sozinha, não? Como todo mundo. Aí, quando você tem alguém que... bom, aí você vive por uns momentos e... Estimula, né? Você já sabe tudo isso. Maureen, vamos ver mais um depoimento? Vamos. Olha só quem fez questão de te mandar um recado. Oi, Maureen. Que ótima oportunidade para te dizer o quanto você foi importante para mim, na minha vida de fotógrafo e também na minha vida pessoal. Eu sigo você desde o tempo da revista Realidade. Né? Não pensava ainda em ser fotógrafo, mas ficava admirado com seus trabalhos coloridos, principalmente, que eu fazia para a revista, naquele time incrível, né, que havia na época. E você era uma rainha entre todos eles. Então, o tempo passou, eu jamais imaginava que um dia iria encontrá-la na Enfoco, a escola de fotografia criada pelo Claude Pelanucha. E lá você foi a primeira curadora, não existia ainda esse termo, né, da minha primeira exposição, chamada Paisagem Urbana. E eu aprendi muito com você na organização desse meu trabalho. Aprendi porque é necessário, vamos dizer, abrir espaço,
também elogiar, mas quando precisa ser dura, é ser dura. E assim você, depois de ver umas fotos minhas, umas 20, vamos dizer assim, da exposição, teve uma lá que você não gostou. De fato, era uma bobagem que eu tinha feito no meio de tantas outras. E você disse com seu sotaque levemente de inglesa, Cristiano, isso está uma merda. Eu levei um susto de início, mas aprendi. Nunca me esqueço desse fato, Maureen. Você me ensinou a ser rigoroso, né? A estar sempre vigilante para realizar um trabalho. E daí por diante, Maureen, nós ficamos amigos. Maureen, você é o máximo, realmente. Até hoje me encontro com você também em várias exposições. Você vai em todas as manifestações ligadas à fotografia. E só me resta dizer realmente assim que eu te amo, Maureen. Você é uma grande figura. Um grande beijo para você. Beijo, beijo enorme. Cristiano. Será Cristiano, Mascaro, extraordinário, será que o Cristiano poderia, hoje em dia, trabalhar com os seres humanos como trabalhou com aquela época? Digamos, porque a gente não pode dizer melhor ou pior, mas hoje em dia, praticamente você tem que ter um papel todo pronto com lápis e dizer para a pessoa, será que eu posso fazer a tua foto? Até lá a pessoa olhou para ela, não está mais. Se alguém fez fotos de gente caminhando pela vida, é o Cristiano Mascaro. E capturou a espontaneidade, né? Mudou muito, né, essa coisa da espontaneidade. Não, aí que está. E pouca gente, o Cristiano, como você, tem feito momentos, capturado momentos tão extraordinários, ilimitados, do ser humano no seu dia a dia. Maureen, você fala muito, né, que você tem uma ligação até mais forte com as palavras do que com as imagens. E aí, na questão de quando você trabalha literatura e suas viagens, você se identificou também muito com o turista aprendiz do Mário de Andrade, não foi? Ah, muito. Louquíssimo, extraordinário. Não, ele é extraordinário. Ele é uma pessoa que me fascina sempre, porque ele é cheio de humor, cheio de verdade, cheio de todas essas coisas que me animam, não? E ele está no meu coração também. Agora, você, o seu marido, Jacques Bisiliat, e o Antônio Marcos da Silva, o arquiteto, vocês três foram convidados para atuar na formação do acervo da Fundação Memorial da América Latina, né? Aqui em São Paulo. Mais uma longa viagem. Para compor esse acervo, para recolher. Só que aí pelos países latinos. Sim. Foi uma coisa absolutamente fantástica. Isso foi através do Darcy Ribeiro, não? Porque, como ele já sabia das nossas andanças no Brasil, pensou, talvez, porque no início a ideia do Darcy era fazer um tipo de Museu de l'Homme, o Museu do Homem, que seria quase, se não me engano, uma coisa de louca, seria uma semelhança de grandes peças feitas, refeitas. Mas aí a gente se conheceu bastante e tal. E fiz a ousadia de nos levar, já que eu, para ver o que dava, se era possível fazer essa parte do museu, do memorial, que seria o pavilhão da criatividade. Ele é um espaço com muita riqueza. Ele sugeriu dedicar-se aos lugares mais ainda em contato com as antigas culturas. Bom,
Aí um certo dia você ganha de presente um livro de um grande escritor brasileiro e a pessoa que te deu esse livro disse que talvez você não entenderia. Mal sabia ele. Mas antes da gente falar sobre esse escritor, olha só o quadro que a gente preparou. João Guimarães Rosa foi um escritor, médico e diplomata brasileiro, considerado um dos maiores nomes da literatura modernista. Poliglota, falava mais de 10 línguas, mas criou uma linguagem própria para expressar a realidade e a cultura do sertão, bem como os dilemas de suas personagens. Sua obra mais famosa, Grande Sertão Veredas, é um romance que narra as aventuras do jagunço Riobaldo pelos rincões de Minas Gerais e Bahia e seu amor pelo misterioso Diadorim. A linguagem do romance é marcada por invenções linguísticas, arcaísmos, neologismos e estrangeirismos, resultando numa obra complexa e inovadora que mistura elementos de diversos gêneros literários. Depois de um contato com Guimarães Rosa, que se tornaria seu amigo, Maurinho visitou aqueles sertões e registrou com a sua câmera o povo, os costumes e os lugares, unindo a palavra do escritor com a sensibilidade das suas fotografias. Ao contrário do José Olímpio Borges, que te deu o livro de presente, o Guimarães Rosa disse que você, como meio irlandesa, captaria os eflúvios poéticos das Gerais. Explica isso pra gente e esse teu encontro com Rosa. O encontro foi curioso, porque seria quase impossível hoje em dia. Eu queria ver até que ponto ele realmente se inspirava na poesia, digamos, do povo dos Gerais. Então eu conto muitas vezes, mas que vale a pena. Ele era ministro da fronteira, das fronteiras no Itamaraty, que era no Rio. Fui lá, sim, provavelmente ainda em Havaianas, hoje não estou mais. E queria ver se poderia, por acaso, encontrar o Guimarães Rosa. Aí esperei assim uns minutos e 2 dias depois estava na frente dele. Hoje em dia, imagina, muito difícil, não? Sim. Mas foi muito espontâneo. Como ele sempre é uma pessoa que não precisa ser o que não é, mas... Então a gente conversou disso. Eu achei muito interessante o conhecimento dele da poesia da escrita da Irlanda, que aliás, é o lugar do meu avô paterno. Agora, Maurinho, você fotografou o célebre Manuelzão, que o Guimarães Rosa coloca no livro dele, Miguelim, Manuelzão e Miguelim. Como é que foi esse encontro? Esse foi Manuelzão 1 e Manuelzão 2. Porque Manuelzão 1 era aquele homem que tem uma foto meio que clássica dele, que era feita às 6 da manhã, assim. Conheci, que você já sabe quem é. Mas eu conheci, não conheci, revi Manuelzão uns poucos anos depois. Manuelzão, depois de Manuelzão conhecido, porque ficou super conhecido. Outra Manuelzão, totalmente. Então, é interessante como a vida, nem bem nem mal, mas outra Manuelzão, não? Sabe? Então, teve a sorte de chegar justamente quando ele ia chegar do lugar onde trabalhava, em Minas. E chegava no mesmo dia e pude encontrar ele. Maurinho,
Esse seu espírito aventureiro, esse seu espírito de viajante, tem a ver com outra mulher da sua família, a Gertrude Bell. Gertrude Bell. Fala um pouco sobre essa figura fantástica. Não, essa é uma coisa fantástica. Eu trouxe até um livro aqui. Aí? Gertrude Bell foi uma mulher que foi considerada a pessoa mais marcante, não da Inglaterra, do Reino Unido. Uma coisa de louco, não? Então, eu estou fazendo esse absurdo, junto com o Carlos, de traduzir o livro. Esse livro que está aí, né? Esse livro que está... Nossa Senhora! Gertrude Bell, ela levou... A Rainha do Deserto. A Rainha do Deserto. Ela levou... Churchill, que está aqui, e levou... como chama? O famoso Lawrence da Arábia. É ele que levou eles. Olha. Mas não é o fato dela ver, ela que introduziu eles para todo esse reinado que se chamava naquela época Mesopotâmia. É uma história muito, muito forte. Essa é dessas coisas de morrer sem poder fazer bom. A gente vai fazer mais um breve intervalo e a gente volta para falar sobre o seu trabalho nas aldeias do Xingu. Pode ser? Pode. A gente volta já com o Persona. Estamos de volta para a nossa conversa com a fotógrafa Maureen Biziliar. Bom, Maureen, a gente estava falando das suas fotografias dos povos do Xingu. E elas vieram a público no momento em que a gente ainda nunca tinha visto, né, esses registros tão belos daquela região e daquela gente. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos ver um quadro que a gente preparou para você? O Xingu é uma região do Brasil que abriga um dos maiores parques indígenas do mundo, localizado no norte do estado do Mato Grosso, entre os biomas do Cerrado e o Amazônico. Foi criado em 1961 pelos irmãos Vilas Boas, numa região que abriga milhares de indígenas de 16 etnias que preservam suas origens, costumes e tradições. A festa Quarupi é uma delas, que acontece uma vez por ano, quando as tribos se reúnem para celebrar a vida, a morte e o renascimento, com danças, cantos, trocas de presentes e de conhecimentos. Nessas ocasiões, os indígenas pintam seus corpos com padrões característicos de cada tribo e se alimentam de pescados, mandioca, milho, frutas e mel. Esses povos são considerados os guardiões da floresta, da biodiversidade e um patrimônio cultural da humanidade, pois detêm saberes e expressões artísticas tradicionais. Maureen, nossa convidada de hoje, eternizou essas culturas com seu olhar sensível e perspicaz, registradas nas sombras e luzes de suas fotos e vídeos para celebrar esses nossos irmãos, os mais antigos habitantes do Brasil. Como é que o Xingu entrou para a sua vida? O que eu vou dizer primeiro é que essa vem do livro, não? Tive a sorte de fazer um filme com Lúcio Codato. Por que eu digo isso? Porque talvez, vendo um livro sozinho, eu diria, talvez, para mim seria o último momento de fazer um livro assim. Porque no filme a gente vê mais os trabalhos dele, como eles estão. Porque o que aconteceu atualmente, não no Xingu, mas na área amazônica, ele deu uma tal tragédia que me parece que não seria o momento. Na minha época fui lá, mas estava sempre
fui na época dos Vilas Boas, o que me facilitou muito a uma rápida aproximação. Mas essa aproximação, vocês já sabem, quando a gente trabalha em jornalismo, já tem dentro de si uma maneira de estar sem perturbá-lo. Então, isso que talvez, se deu certo, talvez foi esse ficar conhecido, mas eram aproximações feitas com carinho de ambas as partes. E eles me chamaram Marina, uma coisa curiosa. Marina, o Marina é o nome da mulher do Orlando. Eu voltei lá para fazer um filme pequeno, uma documentação pequena sobre a Escola Paulista de Medicina. E então fui com eles para as várias aldeias de barco, de canoa, que eles visitavam. Eu estou mencionando isso porque foi assim. Fazia tempo que eu não voltava. E numa dessas aldeias, quando o nosso barco vai se aproximando para a costa, de repente escuto vozes de gente, criança. Então, o que era? Eram os jovens que tinham lembrado de mim anos atrás. Olha Marina. Legal. Então, achei que coisa extraordinária. Então, isso entrou na minha vida como uma coisa importante de ter visto, por não ser inútil a minha função. Porque aí eu percebi que eu entrei no passado deles, tanto quanto, e que alguma coisa, bem ou mal e diferente, suponha-se bem, não? Então, isso me deu mais prazer. Isso é uma coisa que a gente voltou quase no início do que eu estou fazendo com você e gostando muito. É uma pessoa que nunca teve país assim, rigorosamente, e que desde criança eu me salvava por saber lidar, até falar, não? Então vem de talvez como eu sou, mas como o mundo me fez, não? Lidar com povos diferentes, né? Sim. Nós temos mais um depoimento para você. Ótimo. Estou adorando isso. Falar sobre a Maureen Béziliat é falar sobre uma pessoa que tem uma enorme sensibilidade. Uma pessoa que tem no diálogo a razão das suas fotos. Uma pessoa que procura encontros. Uma pessoa que, com seu olhar, valoriza o outro. E é exatamente esse olhar que valoriza, que prestigia o outro, que faz com que suas fotos tenham tanta energia. E ela tem, a meu ver, uma enorme sensibilidade antropológica mesmo. Ela tem um desejo de conhecer o Brasil, de entrar em contato com esse Brasil profundo. Ela viaja muito, com essas viagens ela consegue reunir uma coleção de objetos fantásticos que ela daí expõe no Obode, a sua loja na Adolfo Lobo, e toda a sua vida tem uma enorme continuidade. É uma vida com muita energia, com muitos encontros e com inúmeros resultados. Parabéns, Maureen. Você, de fato, é o máximo.
Silvia, muito obrigada. Nossa, que coisa, um privilégio, não? Gostei muito. Você tem mesmo esse olhar de uma antropóloga, como a Silvia diz? Talvez. Agora, às vezes, não, eu fico muito grato por ver essas respostas, não? E estou querendo fazer também, entre o negócio da Inglaterra, fazer um livro sobre as pessoas, do lado de lá, do lado de cá. Silvia, digamos, o que eu encontro como novo e como eu tenho de pessoas que cuidam de mil maneiras. Então, atualmente, a minha vida é essa. Gratidão, sobretudo. Maureen, seu primeiro trabalho em vídeo foi um documentário chamado Iaô, aqui para a TV Cultura, né? Foi mesmo, nossa senhora. E foi feito em condições, assim, vamos dizer, muito especiais. Você era um documentário sobre o candomblé. Que ótimo que você me lembra isso. Você já conhecia o candomblé? Por causa de um pai de santo. Muito. Não foi tão difícil, porque eu conheci esse terreiro muito tempo. Então, um dia, como eu digo, meu marido é cartesiano francês, ele trabalhava com pessoas da Galeria Lafayette da França, e vinha uma pessoa de lá que queria ver um pouco, etc. Aí o Otávio estava falando. Eu falei, puta, mas está indo, está péssimo. De repente a cola acaba, pegamos o carro, vamos embora. Ele ficou pálido, ele falou, mas como é que ele podia saber disso? E, para resumir, era assim, ele começou a falar da época da guerra. Quem não conhecia tanto a guerra? Da guerra do nazismo na França. E o pai dessa pessoa que representava Galeria Lafayette foi um dos maiores, a maior alfaiate de Paris. E ele teve um problema de quase morte, enfim, contou a história. O pai do santo contou essa história para ele? Eu não sei a história dele. Ele disse, não é sempre, mas quando é. Então foi assim, não? Olha só. Então é curioso isso, não? Maureen, toda a sua obra fotográfica, com mais de 16 mil imagens, foi incluída no acervo do IMS, o Instituto Moreira Salles, o que dá a garantia de que tua obra vai ser preservada e bem cuidada. Olha só quem fala sobre isso. O acervo fotográfico de Maureen Bisiliati se encontra hoje preservado no Instituto Moreira Salles. Sua obra é uma das mais relevantes da fotografia brasileira, estabeleceu relações diretas entre a sua produção fotográfica e o trabalho de importantes nomes da literatura no Brasil, como Guimarães Rosa, Jorge Amado, Euclides da Cunha. Seu trabalho estabeleceu equivalências entre a sua produção fotográfica e imagética, e essas obras literárias tão relevantes para a nossa cultura. Maureen percorreu o Brasil, as suas regiões mais distantes, e desde a década de 50 produziu uma representação da cultura brasileira, das pessoas no Brasil, das mais relevantes. Talvez, mesmo nascida na Inglaterra, Maureen seja uma das mais brasileiras de nossas fotógrafas. Ao longo da sua produção, também realizou seus próprios livros, editou, construiu, na verdade, narrativas fundamentais a partir do seu trabalho fotográfico, construindo, portanto, uma excelência tanto do ponto de vista das imagens que construiu, mas também das narrativas que criou. Maureen compreende a função da edição de maneira muito essencial e muito profunda. A sua capacidade de articular imagens, suas próprias, ou mesmo trabalhando em projetos com outros fotógrafos, é muito relevante. Maureen é alguém que
além da sua produção própria, transcendeu, na verdade, né, o seu campo de imagem para uma colaboração efetiva, né, com muitos outros fotógrafos, tendo influenciado diversas gerações no campo da fotografia. Seu trabalho é essencial para o campo da imagem e para, inclusive, a fotografia contemporânea no Brasil. Viva Maurinho! Viva! Viva Maurinho! Tenho sorte, não? Tem mesmo. Graças a todo o seu talento, né? E toda a sua trajetória. De estar no lugar certo, não? Também é. E em breve a gente vai ter uma biografia sua com todos os detalhes aí das suas viagens pelo Brasil, suas reflexões sobre os trabalhos que você tem feito ao longo de mais de 60 anos. Então é claro que a gente não podia deixar de ter mais esse depoimento, Maureen. Maureen Basiliati, que alegria poder falar com você, enaltecer a sua história. Você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço e uma das maiores fotógrafas que o Brasil conhece. Então é uma honra poder conviver com você, a gente trocar tantas experiências, tantos sentimentos, quando a gente sai para ver uma exposição, quando a gente almoça ou janta juntos. E agora uma honra maior por você ter me dado o privilégio de escrever a sua biografia, escrever memórias que eu acredito que são de suma importância para nós, para o povo, para te conhecer melhor, para conhecer tantos trabalhos que você fez retratando o Brasil profundo, porque você sempre retratou as culturas brasileiras, valorizando-as, e isso é precioso. Eu quero te desejar muita felicidade e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para te mandar um beijo muito carinhoso e falar do quanto você é importante para mim e o quanto as suas obras serão sempre importantes para o Brasil. Como você disse sempre, todo o meu carinho para você, nem antes nem depois, agora. Isso é. Que gostoso. Não, realmente ter companheiras assim é muito bom, não? Dentro de tudo, uma pessoa que eu gostaria de mencionar também, que está sendo muito importante para mim, sobre as minhas sobrevivências, que é o Marcelo Guardieri, que estão achando maneiras de eu expor o meu trabalho, que sem isso a gente, enfim... Maureen, infelizmente o nosso tempo se acabou, Maureen. Que pena. Mas para a gente finalizar, você disse que gosta de captar a dignidade humana nas suas fotos. Mas para que essa dignidade humana transpareça do seu trabalho, ela tem que estar presente também do lado de cada câmera, né? E você tem demonstrado isso, a nobreza de princípios que faz da sua foto, dos seus trabalhos, uma síntese de um Brasil que até hoje poucos brasileiros conhecem. Isso é muito importante. Então a gente só pode agradecer por tudo isso que você tem feito. Muito obrigada. Eu agradeço por vocês e quem me levou em tudo isso e quem falou, enfim, muito obrigada. E obrigada, e eu acho que quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o seu trabalho, vai só entender essa nossa conversa aqui, olhando a tua obra, que é tão magnífica. Sem dúvida. Obrigada. Porque em casa as pessoas me cuidam, pessoas que me cuidam. Precisa mencionar esse exército maravilhoso que me cuida, porque eu não estaria aqui. Obrigada. Obrigado, Maureen. Enfim, a gente não nasceu ontem, não? É isso. Eu nem me lembro quantos anos tenho. Nem precisa. Bom, a gente fica por aqui e o Persona volta no domingo que vem. Até lá, boa noite a todos. Hein? Maureen.